Olá, pessoal! Meu nome é Luci Viana, sejam bem-vindos aos Mãos da Bruxa. Eu criei uma playlist com os arcanos menores, com 3 tarôs diferentes, tá? De diferentes épocas, na verdade. O renascentista, que é o mais antigo, né? Tem um outro além desse. Com o Rider-Waite, que é o que a maioria ensina nos cursos de tarô. E o Videntes da Luz, que é o mais moderninho, tá? Que é normalmente o que a maioria dos tarôs hoje seguem, tá bom? A linha de Rider-Waite. Além de eu pegar 3 tarôs diferentes, de diferentes épocas, justamente para mostrar a interpretação, né? A singularidade de cada um, eu tô usando 4 livros, tá? Eu fiz um compilado desses 4 livros e a interpretação dos arcanos menores. Tudo que eu vou falar aqui é lei? Não, gente, porque depende da pergunta, depende da tiragem, depende do que sair ali. Muitas vezes não é só aquele conselho. Por isso que quando você ouvir eu falar das cartas, você não vai ouvir só uma palavra. Você vai ouvir isso, aquilo, aquele outro, olha para esse jeito, olha para esse jeito. A gente vai chegar num conceito só, tá? Numa interpretação da carta, tanto que vai ser, na maioria das vezes, a ilustração que vai ter nela. Não sei se ficou bem entendido, tá, pessoal? Mas se não ficou, só comentar aí. Eu explico novamente, eu converso com vocês sobre isso, tá bom? Quando eu fiz o meu curso de tarô, eu fiz com os Videntes da Luz. Então, esses daqui, pra mim, são novos. Embora muitas pessoas comecem com o de Marcélia, ou começa com o Renascentista, ou começa com esse, que é o mais famoso para começar. Eu comecei já com os modernos. Então, para fazer esse estudo aqui, é muito legal mesmo, tá? Porque a gente acaba descobrindo muitas outras coisas nas cartas. Principalmente porque tem 4 livros, né, pessoal? Então, acaba ficando até melhor de você entender o significado delas. Então, vamos começar aqui com o renascentista, tá? O 7. Ai, desculpa pelo barulho aí, porque não tem como segurar, né? O 7 de ouros, pessoal. O 7 de ouros no renascentista, ele vai falar o quê? Ele fala que qualquer situação ruim vai ter uma melhora. Ponto, é isso. Qualquer situação ruim vai ter uma melhora. Você vai intuir isso na carta? Não. Você tem que saber o que é o 7, você tem que saber sobre o ouro, sobre terra, você tem que saber sobre matéria, você tem que saber sobre as moedinhas, é isso, tá? Não vai ter uma ilustração aqui para você intuir o que a carta tá dizendo. Então, no renascentista, o 7 de ouros fala que qualquer situação ruim vai melhorar. Gente, basicamente, o 7 é outras coisas para os moderninhos, tá? Nos tarôs mais modernos. Então, vamos lá pensar no 7 de ouros. Você vê ali a pessoa parada, como se ela tivesse plantado as moedas esperando. E no 7 de pentáculos, aqui você vai ver a mesma coisa, tá? Você vai ver que ele plantou, tá? É como se fosse umas moedinhas, querendo dizer que é o pentáculos. Você vai ver que ele plantou, olha, a raiz tá profunda, né? Mas que ele tá lá esperando que ela cresça, tá? Então, basicamente, essa carta, dependendo do que for perguntado, você vai entender que ela é uma carta de espera, tá? É uma carta que você plantou a sementinha, sim, você fez o seu papel, você fez o seu processo, mas agora você tem que esperar um pouquinho para colher esses frutos, tá? Então, o que vem dizer a carta? Ganho e progresso nos objetivos. Vai ter ganho? Vai. Você vai colher? Vai. Tá plantado, tá vendo a raiz aqui? Tá firme, tá plantado, tá vendo aqui? Plantou, tá crescendo. Gente, o processo é válido, tá? É uma carta de ganho que você vai ter ganho, só não é naquele momento, tá? Por isso que ela é uma carta de espera. É uma carta de expansão, é uma carta que vai falar que o seu trabalho tá dando certo, tá? E vai também pedir paciência, tá? Porque se é uma carta de espera, você vai ter que ter o quê? Paciência, tá? Outra coisa, outro conselho que nos livros eles dão também.
continuar com os esforços. Olha, você quer chegar lá, você quer ganhar? Continua, tá? Continua nessa pegada que você tá. Pra você ter aquilo que você quer, basicamente, tá bom? Não é agora? Não, não é agora, mas você vai chegar lá, você vai ter a sua recompensa, mas continua com o esforço, não para agora, tá? Então, ele fala também sobre amadurecimento, né? Amadurecimento não demora um processo, gente? Até o nosso autoconhecimento não demora um processo? Não há um desenvolvimento aí, uma busca na espiritualidade, uma busca dentro de você mesmo, é uma coisa assim, sabe, que às vezes você se isola, às vezes dói, às vezes você chora, às vezes você tá nostálgica, é uma coisa assim, é um processo, você entende? Que a gente não se espiritualiza do dia pra noite, é um processo. Então, é amadurecimento, tá? Essa carta, ela vai falar sobre esse processo que você fez e que você vai ganhar lá na frente, tá? Vamos para o 7 de copas. O que vem falar o 7 de copas do renascentista? O 7 de copas do renascentista, ele vai falar que... vontade... É que assim, qualquer coisa pode ser esclarecida. Acho que dessa maneira vai ficar melhor. O 7 de copas, ele fala que se há algum mal entendido, isso vai ser esclarecido, tá? Se há uma vontade, ela vai ser realizada. É como se essa carta falasse sobre coisas que chegam a vias de fato, que se realizam, tá? Por isso que mal entendido é esclarecido, o problema vai ser resolvido, né? Dívida vai ser paga. Vamos colocar dessa maneira, porque aí você vai conseguir entender. Essa é a carta 7 de copas do renascentista. Agora vamos pro 7 de copas, que é de Rider-Waite e do Tarô Videntes da Luz. O 7 de copas, o que ele vai falar, tá, gente? Totalmente diferente do renascentista. Novamente, por isso que eu tô até separando as cartas pra mostrar pra vocês. O que ele vai falar? Duas vertentes sempre nessa carta 7 de copas. Primeiro, pode ser fantasia. Segundo, pode ser ilusão. Por que você vai parar nessas duas? Porque fantasia, imaginação é uma coisa, tá? É uma coisa. Você tá fantasiando alguma coisa que não aconteceu. De outra maneira, a ilusão é quando você já está acontecendo uma situação com você e você se ilude colocando as suas expectativas naquilo, entende? Fantasiar é uma coisa, tá? É imaginação, que muitas vezes é destrutiva porque a gente fantasia demais as coisas, tá? E ilusão é quando você tá dentro de uma situação na qual você cria uma expectativa e aí você cria uma ilusão sobre aquela situação. Ponto. Tá bom? Então, o que vai falar isso? Vai falar que ele tá com muitas opções, tá? Vai falar que ele está sob ilusão, tá bom? E vai falar também sobre o quê? Falsa esperança. Tá? Porque se você tá iludido, se você tá fantasiando, você mesmo tá criando dentro de você uma falsa esperança, tá? Se não tá caminhando para aquilo, a situação que você tá pensando, o que você tá criando é uma falsa esperança, tá? De outra maneira, esta carta também pode falar, gente, sobre uma fase sonhadora, tá? Às vezes apenas isso. Você começou a trabalhar, né? Começou a ganhar aquele dinheiro que você queria. Nossa, você esperou tanto para ter aquele cargo, para receber. E aí sai essa carta. Gente, às vezes você tá sonhando, tipo, nossa, ele tá sonhando em fazer tantas coisas, sabe? A energia que tá por ele. Nossa, eu quero fazer tanta coisa agora, né? Agora que eu tenho esse dinheiro, eu quero fazer tanta coisa. Então, às vezes, gente, é uma fase sonhadora. Às vezes ele apenas tá sonhando com o que ele conquistou e com o que ele tá querendo projetar para a vida dele, entende? Então, por isso que é uma carta que ela tem que ser muito bem lida, dependendo da tiragem que cair,
dependendo da situação, dependendo da pergunta, dependendo do envolvimento ali, de como que ela vai sair, para quem ela vai sair, pode ser sim uma fase sonhadora, tá? Então, às vezes, tá? Às vezes, o conselho dessa carta vai pedir para você não ser indulgente com excessos. O que significa? Significa que você tá fora da realidade, tá? Fora da realidade. Você tá fantasiando demais as coisas, você tá totalmente fora da realidade, tá? Ele fala assim, tá? Pra você pegar aquela fantasia, olha só, olha o conselho dessa carta. Ele vai falar pra você pegar aquela fantasia, aquela ilusão que você tá criando, vamos supor que seja pra uma coisa boa, né? Pra um progresso. Ele vai falar pra você pegar isso e pra você ter mais ambição pra chegar onde você quer. E aquilo não ficar só na imaginação, entende? Então, olha que carta boa, que carta poderosa pra falar pra você. Olha, vai lá, você quer aquilo. Não fica só sonhando. Corre, vai lá, faz isso, faz aquilo. Você entende? É uma carta que ela também pode te dar uma motivação para você conseguir aquilo que você quer. Mas de outra forma, ela vai ser ilusão, tá? Então, essa aqui é o 7 de copas. Agora vamos para o 7 de espadas. O 7 de espadas a gente vai começar, obviamente, falando do renascentista. O renascentista fala o quê, gente? Triunfo depois de grandes tribulações. Adversidade vencida, tá? Não chega a ser o 6 de paus, como a gente acabou de ler no último vídeo, que é a carta da vitória, não chega a ser sobre isso, tá? O 6 de paus, ele entrou na vitória ali por processo dele, por merecimento dele. Esse aqui, esse 7 de espadas, ele tá falando sobre uma vitória em cima de tribulações. Ele tá falando sobre ganhar sobre uma adversidade que ele está tendo, tá? Então, entenda como as cartas do renascentista, elas realmente se confundem com todas as outras, né? Porque o significado é diferente mesmo. Então, lendo as cartinhas de Rider-Waite, que todo mundo ensina por essa, a maioria dos tarólogos, e a maioria também, a maioria não, alguns, né, que não são tantos, fala que pode começar com aquele que você quiser, tá? E eu comecei com os videntes da luz. Vamos entrar no 7 de espada. Por aqui você já vai ver que tem alguma coisa auspiciosa acontecendo. O que vai falar o 7 de espada, gente? Essa carta, você já imagina ele com um monte de espada ali na mão. O cara com uma faca aqui querendo fugir, você já imagina que é uma carta de alerta, tá? Ponto. É uma carta de alerta. O que essa carta vai falar? Vai falar, assim, sobre astúcia, tá? Ele vai falar, assim, pra você que talvez você tenha ganhado com perspicácia, tá? Fala sobre você, pode falar que você ganhou por meios ilícitos. Essa carta, gente, ela vai falar sobre o lado sombrio das outras cartas. Ela fala sobre um lado sombrio. Então, ela vai falar assim sobre malícia, mesquinharia, sobre falta de sinceridade, sobre se esquivar da verdade. Sabe quando ele tivesse feito alguma coisa, ele tá se esquivando, tá saindo fora? Fez alguma coisa, tá saindo fora? Mentira. Entende? Essa carta é sobre isso? Olha o corvo com a boca aberta. Entende? Boca aberta, às vezes, você vai entender essa carta dessa maneira, tá? Desonestidade, manipulação e ainda não encarar a verdade, tá? Porque se ele tá fugindo, ele não tá querendo encarar a verdade. Se ele tá se esquivando da verdade aí, é porque ele não quer saber de enfrentar com quem ele tem que falar a verdade. Se tá falando de malícia, é porque ele não tá sendo uma pessoa boazinha, né? Entende? É uma carta de alerta. E é uma carta que vai falar pra você, olha, fala somente o necessário, tá?
Não especula demais. É que nem tiragem, gente. Depois, se você acaba colocando muita carta, muita carta, muita carta, muita carta. Nossa, gente, você dá uma volta ao mundo ali na vida da pessoa, né? Se especula demais a vida dela, a pessoa fica confusa, sabe? É uma confusão. Então, assim, claro, objetivo e íntegro. Esse é o ponto. Claro, objetivo e íntegro, é isso. É isso, papum. Pega, receba, gratidão, e aí você que sabe o que você fazer com essa informação. Livre-arbítrio é sempre do outro, tá? Então, pensa nessa carta como um alerta. Pensa nessa carta como se esquivar das coisas. Ele tá se esquivando, gente. Ele tá saindo fora. Ele não quer falar alguma coisa. Se vier como conselho pra você, vai falar, olha, fala o necessário, tá? É bom você não falar demais. Aquilo que eu falei das tiragens. Não vai especular demais, tá? Porque aí, gente, a pessoa, quando ela é maliciosa, quando ela é manipuladora, quando ela é desonesta, ela mesma cai na armadilha dela quando ela fala demais, você entende? Percebe? É isso, tá? Então, um outro ponto que tem sobre essa carta, tá? Ela também, numa leitura afetiva, ela também pode falar sobre reconquista, tá? Desse jeito aí, manipulador, desse jeito assim, astuto, pode falar assim sobre, olha, eu tô afastada do fulano, fulano não aparece mais, e nunca mais eu vi ele, fulano não quer me ligar, lá, lá, lá. E aí sai essa carta com a energia dele pra ela. Gente, pode falar assim, tá? Pode falar que ele quer uma reconquista, tá? Isso tá nos livros, tá? Nos livros que a gente que é curso de tarô, que é guia de tarô, tá nesses livros aí que eu te falei. Também fala sobre reconquista, tá? Aí, é por isso que eu falei, a gente tem vários significados da carta dentro de um contexto, mas a gente tem que entender a carta, né, na maior maneira imparcial possível. É por isso que falam também, pessoal, que quando você tiver, vamos supor que você tenha começado um curso de tarô e você queira ler para você mesmo, né? E aí você tá num momento lá que você, sei lá, soube de alguma coisa, sobre seu parceiro, tá lá nervosa, chorando, vai lá, tira a carta, gente. Não dá certo, tá? Não dá certo, falo com propriedade porque já testei, não dá certo, tá? Não adianta fazer as coisas nervosas. Quando você sentar para fazer um tarô, para tirar um tarô, para uma consulente, para você mesmo, você tem que estar na maior paz possível. Você tem que estar em paz. Vai lá, acende a sua velhinha pro anjo da guarda, coloca lá sua aguinha, sua taça, coloca os 4 elementos que você precisa aqui, faz uma meditação antes, pede ajuda do anjo da guarda da outra pessoa, para que se conecte com o seu e vocês consigam ali ver a energia do que está acontecendo, que você possa orientar. Você entende? Você tem que estar nesse estado, você tem que estar suave, calma, você tem que estar nesse momento. Porque senão não vai dar bom nem para você, nem para a pessoa. Essa é a verdade. Então, vamos lá pro 7 de paus, gente. O 7 de paus, vamos ler primeiro a do renascentista. E a do renascentista vai falar o quê? Que é uma carta de sucesso, tá? Força, autoridade e energia. Quase igual a outra, né? Só que a outra fala sobre você passar por tribulações para ter vitória. Aqui fala sobre sucesso, fala sobre você ter força de autoridade, fala sobre energia. É uma carta boa, pessoal. Aí, a gente vem pro 7 de paus, tá? O que é o 7 de paus para o Rider-Waite e para os videntes da luz? O que é o 7 de paus? Vamos pensar em uma coisa, vendo essa imagem, tá? Um contra todos. 7 de paus, tá? Um contra todos. O que você vai ver com isso, gente? Se você pensar em um contra todos, você vai pensar o quê? Confronto, certo? Adversidade, vitória através de esforço, né? Você teve ali que se confrontar com alguém para ter essa vitória. Luta, entende? Vantagem, tá?
Essa carta, ela vai falar sobre esse confronto que você tem com alguém, tá? Ela vai falar que é você contra todo mundo, entende? Ela vai falar que essa energia que tá pairando sobre você, tá acontecendo alguma coisa aí, tá acontecendo um confronto aí. Por que você tá na defensiva? Por que você tá dessa forma, né? Por que você tá assim, lutando? Você entende? Fala sobre... pode falar até mesmo sobre ser ameaçado. Vamos supor que você tá num relacionamento. Então, fala sobre essa ameaça de uma terceira pessoa. Mas não digo ameaça assim, ameaça física, fazer alguma coisa em você. Não, tô falando assim, você estar se sentindo ameaçada por uma terceira pessoa, tá? Não é bem um ciúmes, é uma ameaça de tomar o seu lugar, tá? É um pouco diferente aí, né? Então, sim, pode falar sobre isso também, tá bom? Também pode falar, vamos supor que seja emprego, tá? Vamos supor que seja uma vaga aí. Pensa nessa palavra um contra todos, certo? Tem muita gente para essa vaga, tá? Tem muita gente para essa vaga. E aí a gente vem um conselho da carta. O que a carta vai dizer para você? Olha, tem muita gente nessa vaga aí, mas ó, sabe qual é o conselho dela? Tem que ter determinação para ter aquilo que você quer. Aqui o conselho da carta é ter determinação, tá? Você tem que ficar atento e ser habilidoso, porque aí sim você vai vencer todo mundo. Ponto, tá? Isso para as outras questões de confronto, de adversidade, de luta, de qualquer coisa. A questão aqui é ter determinação sobre a situação, tá? Sobre aquilo que você tá querendo mostrar ali, sobre aquilo que você tá confrontando, tá? Reorganização, tá? Caos é caos. O caos gera caos, gente. Então, assim, reorganiza essa coisa toda, reorganiza essa situação, entende? E fique atento, seja habilidoso para lidar com as questões, tá? Esse é o principal motivo dessa carta, pessoal. E é isso. Terminamos hoje com 7, o arcano 7, tá? Dos arcanos menores. Os arcanos menores sempre vão ser um complemento para os maiores desafios, que são os arcanos maiores, tá bom, gente? Logo que eu terminar essa playlist, a gente vai conseguir fazer mais tiragem, vai conseguir conversar mais aí sobre a energia que paira em vocês. A gente vai conseguir trocar mais ideias sobre isso, tá bom, pessoal? É isso, eu volto com a cartinha 8 e obrigada, gente, gratidão por ficar até aqui.